de Deus esteja com todos vós. Estou aqui mais uma vez passando para deixar a todos os vossos corações mais uma porção da gloriosa e bendita palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. E à medida que nós vamos debruçando sobre ela, nós vamos adquirindo entendimento. E muitas pessoas, elas vão atrás do conhecimento bíblico para simplesmente levar o conhecimento para outras pessoas, esse conhecimento bíblico. Mas quando nós passamos a debruçar sobre ela e temos uma ajuda do Espírito de Deus nos concedendo o entendimento correto, nós não vamos somente extraindo delas informações. Ela vai tirando de nós tudo aquilo que não serve para o reino e vai colocando em nós o sentimento que nós devemos ter para que nós sejamos de fato, de verdade, tidos e havidos como discípulos de Deus, discípulos de Jesus. Então, todas as vezes que nós chegamos com o propósito de buscar esse conhecimento, e o Espírito sonda os nossos corações e percebe que a motivação ela está correta, ele não inicia uma obra através de nós. Ele inicia uma obra em nós. Ele inicia um processo de regeneração. E esse processo de regeneração, ele é um processo contínuo. Porque primeiro o Espírito nos convence, depois ele nos regenera, depois ele nos reveste e depois ele nos santifica. Leomar, por que a santificação ela não vem primeiro? Simples, porque você precisa entender que todos os processos que a gente passamos no trabalhar espiritual de Deus, exige que Ele mostre para nós aonde nós devemos melhorar. E é um trabalho que vem em um conjunto. Ele quer estar junto com nós, nos auxiliando em tudo isso. Então ele primeiro nos convence e entra com nós nesse processo de regeneração. Ou seja, ele tira as escamas dos teus olhos. E aquilo que você não via, você passa a ver. Aquilo que muitas vezes, ao seu modo de vista, era correto. Porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece certo, mas o fim deles são de morte. Então, quando você passa a obter essa direção do Espírito, ele passa a mostrar o verdadeiro caminho. Então você entra nesse processo de regeneração. E aí você vê muitas pessoas que outrora mentia, não mente mais, outrora matava, não mata mais, rouba, não rouba mais, outrora não se prostitui mais, outra hora era um enganador, agora não engana mais. Ou seja, a pessoa passa a ser
lapidada por Deus. Isso é um processo de regeneração. Depois que essa pessoa passa por esse processo de regeneração, ela consegue enxergar aquilo que Deus tem para a vida dela. Ela tem essa percepção, ou seja, o processo de regeneração ele vem com um discernimento através da palavra. A pessoa sabe discernir entre o justo e o injusto, o certo e o errado, o espiritual do carnal. Então ela passa a ter um sentimento dentro dela, sabe qual? De dar uma resposta por tudo aquilo que ela recebeu. Ela precisa exprimir, porque é impossível, irmão, uma luz ela ser acesa e alguém, Jesus falou isso, e alguém escondê-la debaixo da cama. O que vai acontecer quando Jesus fala isso? Se uma luz for acesa e colocar debaixo da cama, ela vai virar uma fogueira. O que Jesus estava dizendo é que quando uma lâmpada é acesa na vida de alguém, é impossível dessa pessoa não ser notada. É impossível as pessoas não observarem o que fora feito na vida dela. Essa pessoa vai passar a ser alguém que verdadeiramente, aonde passar, ela terá a possibilidade de iluminar o caminho de outras pessoas, o seu caminho, a sua volta, aonde ela estiver, ela será luz. Então, quando isso de fato, de verdade acontece, essa pessoa ela quer expressar alguma coisa para, de alguma forma, jogar para fora aquilo que Deus colocou dentro. Esse é o processo de regeneração. E Deus olhando para essa pessoa e percebendo que essa pessoa ela está com a motivação correta, Deus faz o quê? Deus reveste ela. Que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Deus te coloca dentro de um oceano. Mas Deus é tão tremendo que mesmo você estando dentro desse oceano, Ele faz com que aquele oceano tão grande, tão tremendo, que não se pode prescrutar, contar, Ele esteja dentro de cada um de nós. E aí nós passamos a ter uma joia do céu. Porque todas as vezes que nós somos batizados no Espírito Santo, Ele nos dá um dom. Existem pessoas que imediatamente já recebem um dom de falar em novas línguas, como foi no caso de Pentecoste, quando o Espírito veio e desceu sobre eles, e houve-se línguas repartidas. Mas existem pessoas que têm o Espírito Santo, mas não falam em novas línguas. Mas eles têm o dom da ciência, do conhecimento, da sabedoria. Eles têm o dom de cura. Eles têm o dom de interpretar. Ele tem algum dom, algo que revela que de fato, de verdade, ele tem a presença do Espírito. Então, toda vez que o Espírito vem sobre nós, Ele traz para nós uma joia do céu, uma capacitação. É como se Deus estivesse vindo e te dando um recurso para que você consiga exercer o chamado que Ele delegou sobre a sua vida. Depois que você sabe, aprende, melhor dizendo, a trabalhar com tudo isso, você está regenerado, agora você está revestido. E tendo uma coisa, todas as vezes que nós estamos conectados com Deus, nós vamos andar segundo a sua vontade. Nós vamos nos submeter completamente ao seu senhorio. E aí nós precisamos entender uma coisa: quando de fato, de verdade, nós se submetemos ao teu senhorio, à sua vontade, Ele nos santifica. A palavra santo significa separado. A Bíblia diz que
Sede santo como teu Senhor é santo. Ou seja, ele é separado. Separado de quem? De nós? Não. Ele é separado da injustiça. Ele é separado do pecado. Ele é separado de tudo aquilo que é sujo, que é imundo, que não presta. E ele é aquele que é santo, que ele é justo, perfeito, verdadeiro. Ele é o oposto completamente da maldade, ele é o bem. Ele é o oposto do ódio, ele é o amor. Ele é o oposto da injustiça, ele é a justiça. Ou seja, quando ele te santifica, não significa que ele vai te colocar você em um monte muito alto, em uma cabana, e ali você não vai ter contato com mais ninguém. Não, significa que você foi separado completamente deste mundo. Não significa que você não vai estar no mundo, você vai estar nesse mundo. Mas a diferença é que o mundo não vai estar mais em você. Então você passa a se tornar uma pessoa que traz consigo uma descrição. Que descrição é essa, Leomar? Você passa a se tornar propriedade exclusiva do Altíssimo. Deus é aquele que se responsabiliza pela sua vida, pelo fato da sua entrega ser absoluta, sem reservas. Mas isso veio de você? Não. Isso veio de um apoio que você teve espiritual vindo da parte de Deus, porque o homem por si só, ele não tem condições disso. Os pensamentos do homem eram mal continuamente. E o homem precisa entender uma coisa: todas as vezes que um processo salvífico ou algo vindo da parte de Deus nunca veio de uma atitude ou de uma ação vinda do homem. Todas as vezes a Bíblia diz que na viração do dia não era Adão que ia até a Deus, é Deus que vinha até Adão. Nós percebemos que quando todos se desviaram, a Bíblia diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós éramos filhos da ira. O que nos restava era a condenação. E Deus, amando o mundo de tal forma, ele deu o seu filho, ou seja, começou novamente com ele. Ele veio buscar o que se havia perdido. Adão se havia perdido, ele chegou até lá, Adão, e Adão se escondeu, e nós estávamos da mesma forma. Por que a Bíblia diz que Jesus, ele é a luz, e as pessoas que estavam em trevas não se aproximavam dele para que as suas obras não fossem reprovadas? Aquela atitude das pessoas não se aproximarem dele para que as suas obras não forem reprovadas estava exposto na natureza caída de Adão. Adão, quando percebe a voz dele, tenta se esconder. E naquele momento, quando Deus o encontra, fala: por que que aconteceu? Eu estava numa... Quem te mostrou que você estava nu? Era a luz de Deus entrando dentro daquele ambiente no Éden. Fez com que ele enxergasse, visse sua nudez, visse o que ele havia feito de errado. Antes disso, antes dele ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é a palavra de Deus. A voz de Deus fez ele entender que ele estava nu. Então ele se esconde. Entende? E diante de tudo isso, amados, Deus me deu uma palavra, eu quero partilhar com você. E fala muito sobre isso. É uma palavra digna de toda aceitação. Está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, o apóstolo amado. Capítulo de número 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O que eu acho interessante nesse texto
é que Jesus ele vai fazer referência a uma videira. A videira ela precisa de uma manutenção para que ela continue frutificando. Existe duas manutenções que é de suma importância. Eu sou jardineiro, eu sei o que eu estou falando. Eu falo com propriedade sobre isso. A primeira manutenção é feita entre julho e agosto. É no inverno. É onde ela entra num estado de dormência. Então o que é feito? É tirado todos os galhos que estão secos, é limpado os troncos dela, as cascas que estão ali, retira tudo aquilo, porque muitas vezes existe cochonilha ou alguma bactéria que pode estar ali. Então tira-se toda aquela casca, limpa toda ela e faz uma aplicação de um produto para que ela fique imune de fungos e que possa eliminar toda a cochonilha ou toda a praga que possa existir ali perto dessa videira. Depois disso, entra-se na primavera. Ela começa a brotar, ela começa a trazer, porque quando ela entra nesse estado de dormência, as folhas todas caem. Então é na onde que a gente entra com essa limpeza de tronco, de tirando os galhos secos, fazendo aquela limpeza que é de suma importância para o desenvolvimento da planta. Depois disso, quando ela começa a brotar de novo, ela se enche. Quando eu trabalhei numa horta, quando semeava muita semente, elas nasciam muitas ao mesmo tempo. E aí precisava fazer um processo de raliação. Ou seja, o que era isso? Precisava tirar aquelas que estavam muito perto, porque se elas estivessem muito perto, uma atrapalhava o desenvolvimento da outra. E esse mesmo processo é feito na videira. Entra num processo de raliação. Aquelas folhas que estão mais próximas do tronco, que impedem dela tomar sol, de ter a luz do sol batendo ali, para que a frutificação, a floração, ela venha com uma carga assim generosa, vamos se dizer, é preciso extrair tudo aquilo ali. Entende? Então é feita duas manutenções. E aqui nesse texto, o que me chama a atenção é que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas que abandonam a fé, que deixam muitas vezes as suas comunidades cristãs. E nós pegamos e dizemos assim: essa pessoa, o inimigo entrou no lar, entrou na casa, entrou na vida dela e fez com que ela abandonasse a fé. Só que quando eu percebo esse texto bíblico, eu enxergo uma realidade, que se nós não estiver firmado em Cristo, nós não vamos permanecer na congregação do justo. A Bíblia diz que ninguém fica de engano na casa do Senhor. Eu não estou dizendo de uma queda, eu não estou dizendo de erro, porque todos nós estamos propensos a errar, a falhar. Mas eu estou dizendo daquilo que a Bíblia me ensina. O justo, ele pode cair 7 vezes. Tem pessoas que falam: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas eu não encontro esse texto bíblico dizendo isso. Eu não vejo Deus só te levanta uma vez e te esclarece uma vez. A partir daí, a queda que você vai ter, se você de fato for uma pessoa justa, não vai ser Deus que vai te levantar, vai ser você que vai se colocar de pé. O justo pode cair até 7 vezes, não está dizendo que ele não vai errar, que ele não vai cometer injustiça.
A diferença é que a pessoa que traz consigo essa conotação de justo, ela vai reconhecer o quanto ela foi injusto e vai se arrepender e se voltar para o seu Criador. É isso que o texto ele quer dizer. O justo ele pode cair 7 vezes mais ele não ficará prostrado. Por essa palavra, se você é um justo de Deus, você não ficará caído, pois essa palavra hoje é para a sua vida. Hoje essa palavra ela tem o poder de levar força para aquele que está caído e colocá-lo de pé para a glória de Deus. Santo seja o teu nome, Senhor. Então tem pessoas que infelizmente eles só geram quantidade. Então quando você olha para a videira, ela está cheia, muitos galhos, mas tem muitos galhos que estão secos e só tem volume. Então é preciso tirar todo esse volume, porque o que Jesus está dizendo aqui é que para que o corpo esteja sadio, em pleno crescimento e frutificação, exige uma manutenção. Então muitas vezes, quando você perceber que algumas pessoas não vão permanecer e vão sair, não vão voltar, significa que elas estavam simplesmente fazendo volume e não trazendo de fato, de verdade, uma consistência espiritual. Elas não estavam firmadas em Cristo. Por isso que tem muita gente, quando vem a Cristo, elas não vêm porque reconhece o teu amor, reconhece o teu perdão, reconhece o quanto ele é importante para que um novo ser seja manifesto na sua vida. Elas vêm porque elas têm um problema, uma dificuldade, então elas querem resolver o teu problema. Bateu em muitas portas e muitas vezes Deus usa da necessidade para nos trazer para dentro do propósito. Mas quando nós chegamos ali e é nos apresentado o propósito, nós temos o Espírito Santo atuando, dizendo para nós: olha, o propósito original é esse. Se acontecer do problema ser resolvido, glorificado seja Deus. Mas se não acontecer, você entendeu o propósito maior não é você tirar a aflição da sua vida, tirar a aflição do teu coração. O propósito é você ter um encontro real, verdadeiro, puro e legítimo com Cristo. E aí você vai estar fixado na videira. E você vai começar a ser aquele que, quando você frutificar, ele vai começar a te limpar. Por quê? Porque é necessário que isso aconteça. Isso é a manutenção de Deus na vida de todo aquele que está verdadeiramente firmado na videira. Se nós estivermos firmados na videira, nós vamos entender uma realidade. Existem momentos da nossa vida que Deus, ele vai começar a nos limpar. E essa limpeza muitas vezes ela dói, machuca, entristece, angustia. Mas se nós estivermos de fato ligados na videira verdadeira, nós vamos entender que isso é importante. É necessário que isso aconteça. Por quê? Porque nós não estamos vivendo para um momento. Nós não estamos vivendo simplesmente por alguma busca pessoal. Nós encontramos um propósito maior. E o propósito maior, ele me dá a condição ou a consciência de enxergar que a minha dor, que o que eu estou passando momentaneamente, ele não se compara com aquilo que está reservado para mim. Então eu não ligo os momentos, eu enxergo o propósito. Existem pessoas, eu já ouvi frase que quem não suporta o processo nunca vai estar firmado no propósito. E para você suportar o processo, você precisa estar
firmado na videira verdadeira. Porque quando você está firmado na videira verdadeira, o Pai faz o quê? O Pai tira tudo aquilo que precisa ser tirado para que você frutifique mais. Outra coisa que eu entendo aqui, além da manutenção, a palavra de Deus, ela vem nos limpando, é ela que faz isso em nós. Esse é o processo que nós devemos nos submeter. A palavra de Deus, como eu disse no começo, ela não é para que nós venhamos ter uma informação para transmitir para os ouvintes que estão sempre se ajuntando dentro das comunidades. A palavra de Deus, ela é para nos limpar, ela é para nos regenerar, ela é para nos fazer ser aquilo que, obviamente, nós não teríamos condições de ser. A palavra de Deus, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus tem o poder de dar forma àquilo que não tinha forma. A palavra de Deus, ela tem o poder de despedaçar a penha. A palavra de Deus, ela é uma água que vem e mata toda a sede espiritual que temos. A palavra de Deus, ela é aquela que pode vir e fazer com que tudo o que está em nós seja transformado, mudado para a glória de Deus. Então a palavra, ela é de suma importância. E nós só vamos de fato revelar se nós estamos firmados na videira verdadeira, se nós estivermos fixados na palavra. É isso que define se nós estamos firmados nessa videira. E o reflexo disso tudo, se nós estivermos fixados na videira, como Cristo está dizendo aqui no verso de número 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então o reflexo de você estar firmado em Cristo, você está sendo limpo por Ele, é você dar fruto, a fim que desse fruto permaneça. Então esse texto, ele fala muito sobre isso, que não foi nós que escolhemos. Ele nos escolheu para que nós dê fruto, e a fim que desse fruto permaneça. Interessante nesse texto é que ele deixa claro que nada pode partir de nós mesmos como se viesse de nós mesmos. A nossa capacitação para o fruto espiritual, ela vem de Deus. Se você gera fruto para a sua instituição, para a sua religião, é fruto do seu trabalho, Mas gerar fruto para o reino não é simplesmente estar costumeiramente pertencente ou frequentemente dentro de um templo. Isso não é fruto. Entende? O que é fruto para Cristo é se de fato nós estamos resgatando os perdidos, nós estamos amando o nosso próximo, nós estamos estendendo a mão para os caídos, nós estamos de fato, de verdade, entendendo que nós somos salvos não é pelas nossas práticas de caridade, é que nós não sejamos ignorantes e acreditar que só o fato da gente ajudar alguém por desencargo de consciência é suficiente. Não. Aquilo não, que te move a fazer isso não deve ser um desencargo de consciência. Deve ser um sentimento que vem lá de dentro, sincero, puro, verdadeiro. É fruto de Deus, levando você a ser alguém que de fato, de verdade, está entrelaçado, alinhado, firmado com o propósito de Deus. E nós precisamos entender isso. E ele diz que quando de fato, de verdade, nós estamos assim, é porque a nossa mente foi mudada. É porque o nosso coração, como o salmista falou, Senhor, torna a dar-me um coração puro e um espírito reto. É como se
a sua alma gritasse e Deus atendesse. Porque o que você pede a partir de agora não é para gastar ao seu bel prazer. Pedis e não recebis, porque pedi mal, para gastar em vossos próprios deleites. Agora o que Cristo está dizendo aqui, se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, significa que nós o amamos. E se nós o amamos, ele nos ama. E se ele nos ama, tudo que nós pedimos em teu nome, ele há de nos conceder. Ou seja, se o amor meu estiver em Deus e ele estiver em mim, a minha mente com certeza vai estar moldada segundo a sua vontade. Então o que eu peço não é uma casa própria. Então o que eu peço não é um carro novo. Então o que eu peço não está conectado com as coisas passageiras, mas está firmado naquilo que é eterno. A nossa oração, ela denuncia o tipo de mentalidade que temos. Se nós estamos usando esse poder, esse meio de comunicação com o divino, para expressar as minhas vontades carnais, significa que eu não entendi o propósito. Mas quando nós amamos a Cristo, quando Ele está em nós e nós estamos, a palavra dele nos limpou, significa que tudo que nós vamos pedir é com o propósito de fazer com que o reino de Deus avance, cresça, desenvolva. É muito verdade, irmão, que todas as vezes que você se posiciona numa condição dessa, lá mais na frente ele vai dizer do preço do discipulado. O mundo aborreceu. As pessoas vão olhar para você e vão ficar com o pé atrás, assim como ficou com ele. Esse aí é um farsante, é um impostor. Esse é um falso profeta. Esse é isso, esse é aquilo. O mundo não vai te reconhecer porque você não é dele. O mundo só pode reconhecer aquele que é dele. As pessoas que estavam na casa de Davi, os irmãos de Davi, o pai de Davi, nunca o reconheceram como sendo alguém diferenciado dentro da sua casa. Por quê? Porque eles eram do mundo. Eles eram aqueles que representavelmente, vamos dizer assim, não conhecia de fato, de verdade, aquilo que vinha do alto. Então só pode reconhecer o que vem do alto aquele que tem a mentalidade do alto. Então Deus precisa trazer alguém que tenha a mentalidade do alto para mostrar para eles aquilo que eles não enxergavam. Porque o mundo não pode enxergar. Então Samuel chega ali e unge Davi, porque o único que pode reconhecer quem é do céu é o céu. Mas existe outro que reconhece o que é do céu. O adversário das nossas almas. O mundo não reconhece, mas o adversário das nossas almas reconhece. Quando você está firmado na videira, quando você foi limpo pela palavra, quando você está firme no propósito, ele vai chegar e vai dizer se tu és o filho de Deus. Porque o propósito dele é fazer que você faça, não porque você quer se comprometer com o propósito, mas que você faça do propósito um meio para que você tenha a atenção das outras pessoas e atraia a aprovação do mundo. Entende? Ele quer que o mundo te aprove, quando na realidade o que Cristo falou é que no mundo você vai ser reprovado. No mundo eles não vão te reconhecer. E o inimigo ele quer fazer com que você busque por ser benquisto. Você busque pela aceitação do mundo. É que você busque para ser afamado, que você esteja em evidência, que você busque as riquezas. E aí muitas vezes alguns usando a própria palavra irão deturpar e dizer, tá vendo? Jesus ele veio para que nós fôssemos ricos. Só que Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Essa palavra parece que meio contraditória, porque uns vêm dizendo que a vontade de Deus é que nós sejamos ricos. Não, a vontade de Deus é que nós governe. Esse foi o princípio. Desde Adão, ele veio e disse, sobre todas as coisas tu dominarás.
O objetivo de Deus não é que nós sejamos ricos, é que nós governemos. Por isso que ele vai dizer que ele é Senhor dos senhores. Ou seja, se nós de fato aprender o que é governar, só que nós precisamos entender esses princípios que Jesus está ensinando para os seus discípulos, porque primeiro, para que eles gerem um governo, que ele seja a eleita de Cristo, que ele seja a igreja de Cristo, eles precisam entender o que é governar. E para aprender a governar, eles precisam aprender a governar a si mesmo. Porque uma liderança, ela não começa liderando outras pessoas, ela começa liderando a si mesmo. As outras pessoas nós não dominamos, a gente instruímos. Quem determina, quem define se de fato, de verdade, quer caminhar por aquela instrução, são cada um, porque cada um tem a sua livre oportunidade de escolha. Jesus, ele está dizendo que ele volta para o Pai, que veio para o Pai. Em outras palavras, você quer que eu te diga uma realidade que talvez muitos não te diz? Você veio do Pai. Só que o que vai definir se você volta para o Pai é se você decide viver no propósito, firmado nele, em Cristo. Quando eu falo nele, firmado em Cristo. Aí sim, de fato, de verdade. Quando você partir dessa vida, você veio do Pai e volta para o Pai. É o que esse texto está dizendo. Ele diz que ele está voltando para o Pai. Depois você pega o capítulo de número 15 e pode meditar inteiro, porque se eu ler tudo aqui vai tomar muito tempo. E algumas pessoas não têm, vamos dizer assim, paciência para ficar ouvindo. Eles preferem ficar mais ouvindo a explicação. E eu não estou explicando algo que venha de mim como se viesse de mim mesmo. Mas o Espírito que habita em mim é que vos fala. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, quando de fato, de verdade, nós estamos nele, nós geremos fruto, nós vamos gerar fruto. E o fruto que nós vamos dar, ele está dizendo, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Algumas pessoas falam que o amor, eu já vi a pessoa muitas vezes subir em tribunas e dizer que ela deve pedir a Deus o dom do amor. Só que o amor não é um dom. O amor é uma decisão. É você que decide amar. Lembra-se, no Antigo Testamento, um dos primeiros mandamentos, amai o Senhor teu Deus. Amor é um mandamento. É você decide se ama ou se não ama. É você que decide se você quer ou se você não quer. Entende? Então nós precisamos entender uma coisa. Quando de fato, de verdade, nossa mentalidade é mudada, porque nós estamos firmados nele, nós passamos a conhecer a vontade de Deus. Então ele não vai nos chamar mais de servos, mas ele pode nos chamar de amigo. Mas quando nós, isso ele está falando para os discípulos, no capítulo de número 15, no verso de número 15, ele está dizendo assim que ele não vai chamar eles mais de servo, mas vai chamar de amigos. Porque o servo não sabe o que pensa o teu Senhor, mas os amigos sabem. Porque o amigo, ele está ali sempre perto daquele que vai ter a confiança de abrir ao conhecimento deles aquilo que o servo não tem. Em outras palavras, você vai passar a conhecer algo muito maior. Só que nós precisamos entender uma coisa. Existe o servo, existe o amigo e existe o filho. Isso define muito o nosso entendimento, a nossa percepção no mundo espiritual. Tem muitos que vão viver a sua vida inteira e vai ser servo. A mentalidade de servo. Ele vai falar e ele vai pensar, eu preciso fazer para receber. Por quê? Porque o trabalhador é digno do teu salário. Então ele precisa fazer para que ele possa receber. Então ele faz para receber. Ele não entendeu ainda a mente do seu Senhor. Ele não sabe a mente do seu Senhor. Então ele está sempre a trabalho. Ele se torna alguém que vai ser reconhecido pelo seu trabalho e não pela sua fidelidade e não pela sua entrega.
e não pelo seu relacionamento com o teu Senhor. Porque o relacionamento que ele tem é pautado naquilo que ele faz. Então ele acha que o mais importante é o que ele faz, não o que ele é. Esse é o servo. Só que é impossível você estar na casa do Senhor sendo servo e você não ser moldado segundo aquilo que ele define. Porque dentro da casa do Senhor, dentro desse padrão, existe uma direção. Ninguém vai permanecer ali se de fato e verdade não for moldado. Jesus conta isso numa parábola que o reino do céu foi semelhante a um homem que saiu para buscar muitas pessoas e ele vai para as ruas e pega muitos e quando chega coloca tudo lá e de repente quando o Senhor chega e percebe que um estava ali mas não tinha veste nupcial, ou seja, mesmo que ele seja servo, mesmo que ele seja reconhecido pelo trabalho, ele já foi transformado por Deus. Ele tem uma nova veste, ele tem um padrão de justiça. Ele é alguém que anda pelos parâmetros da fé, porém ainda não tem o entendimento que tem um amigo. Só que nós não podemos de forma nenhuma se contentar simplesmente por ter uma amizade. Nós queremos ser mais do que amigos. O desejo de Deus é que nós não conhecemos somente o teu coração, mas que nós tenhamos o seu sentimento dentro de nós. E isso só pode obter aquele que é filho. Porque ele sabe a vontade do Pai. Porque ele não está trabalhando para o Pai, ele está cuidando das coisas que é do Pai, ou que é seu. Então o filho de verdade, ele não vem pedir as coisas que ele já tem consciência que é tua. Ele veio para governar, ele é o príncipe. Ele é aquele que veio para fazer com que o reino de Deus seja uma extensão através da sua vida. Então o objetivo de fato de verdade de Deus é mudar a nossa mentalidade. É fazer com que a nossa filosofia vã de viver, ela perca completamente o sentido e nós sejamos dotados ou aderimos uma nova filosofia, mas não uma filosofia vinda do homem, não uma filosofia de Aristóteles, não uma filosofia de Platão, não uma filosofia de algum homem que marcou o seu tempo e através hoje dos seus conhecimentos ele leva às grandes universidades as pessoas que são formadas academicamente a ter um conhecimento aprofundado naquilo que ele disse, de forma que elas venham fazer com que o mundo atual seja moldado, seja guiado pelos seus pensamentos passados. Não é esse tipo de filosofia. É uma filosofia do reino. E a filosofia do reino, ela nos faz entender que a nossa vida aqui ela é passageira. Nós estamos aqui de passagem. Hoje eu vos falo aqui através do Espírito Santo de Deus, mas essa matéria que vos fala hoje, um dia ela deixará de existir. Talvez essa mensagem ela ecoe por longos e longos dias, tempos e tempos, como a palavra de Cristo ecoa, mas convém que a vontade dele seja manifesta, porque mesmo que Deus permita que essa mensagem dele ecoe por meio dessa matéria, ela vai chegar aonde lhe apraz. Porque Deus ele trabalha com propósito, ele não trabalha com aquilo que nós queremos. O que tem que perpetuar na minha, na sua vida, no nosso coração, é o desejo ardente de estar conectado na videira verdadeira, para que o Pai, o lavrador, venha e nos limpa, nos molda, nos faz nós ser frutíferos para o reino. Essa é a mensagem que Deus hoje, nesta manhã, está nos concedendo, amados. Isso é bênção do céu. Isso é algo glorioso. Isso é algo tremendo. E aí, olha que aí no verso 16, ele usa essa expressão que não foi nós que escolhemos. É Ele que nos escolheu. E eu finalizo aqui
fazendo uma pergunta para você. Você é servo ou você é amigo? Ou você é mais do que um amigo? Você é filho? Se você de fato é filho, você precisa entender uma coisa. Você não é desse mundo. O mundo não vai te receber. Existem pessoas que do nada elas vão sair do seu caminho, sabe por quê? Porque na realidade elas não compactuam com aquilo que Deus está fazendo. Elas sempre vão ver você como uma ameaça. Elas sempre vão ver você como uma pessoa perigosa de estar perto dela. Não pelo fato de você ser uma pessoa ruim. Não pelo fato de você trazer alguma malignidade no teu coração. Mas pelo fato delas enxergar que a bondade, o espírito que te move é tão grande, glorioso, tão poderoso, que pode fazer com que ela seja transformada. A luz que está em você pode denunciar suas obras. Entende? Então muitas vezes o espírito que habita nela vai levá-la para longe de você. E você precisa entender uma coisa. Isso é a manutenção de Deus. É Deus cuidando para que você se torne cada dia mais frutífero na tua presença. Esta é a palavra. Que Deus seja eternamente louvado.